Olá, estamos chegando com mais um Cara a Cara com o BG. O nosso convidado de hoje é uma figura controversa, talentosa, um dos jornalistas mais importantes da história do Rio Grande do Norte, Roberto Guedes da Fonseca. Roberto, seja bem-vindo. Ô, beleza, Bruno, é muito bom estar com você, com o telespectador do Cara a Cara, da Band Natal. Estou aqui à sua disposição, amigo, e quero dizer a você que estou vibrando com esta sua nova trincheira, com essa nova fronteira aqui, e torcendo para que, a exemplo do que você tem obtido em outras áreas, seja muito bem sucedido aqui com o Cara a Cara. Aliás, você torce por mim desde quando eu era adolescente. Claro, sempre o admirei. Foi através da sua mão, eu com 16 anos de idade, que apareci pela primeira vez na imprensa potiguar, numa revista de destaque, que era o RN Econômico, como um dos jovens promissores de uma geração. Exatamente. Isso não se concretizou, mas que eu fui destaque na revista, eu fui. Mas olha, você hoje, se você olhar direitinho, você mudou de ramo. Mas você não é apenas um jornalista, você está conciliando bem a função de jornalista com o papel do empresário. Mas vamos falar de você. Vamos falar do jornalista Roberto. É melhor falar sobre você. Roberto, sua geração, quem lhe conheceu de perto, quem se afastou, quem gosta de você, disse que conheceu talvez o jornalista mais gênio que teve uma geração, o mais prestativo e o mais genioso. Como é o conflito dessas três questões? O cara que tem talento, que tem tino e que ao mesmo tempo tem um gênio muito forte, que fez ele viver nos últimos 30, 40 anos aqui no Rio Grande do Norte, envolto com grandes polêmicas. Veja, o terceiro item, eu concordo em gênero, número, grau. Genioso, do impulsivo, porque o homem tem dois lobos, ele alimenta um ou outro, o lobo bom, o lobo mau, né? Então, a minha grande luta nos últimos anos tem sido exatamente domar Roberto Guedes. Essa luta. Certo? Isso veio com maturidade. Ainda estou tentando, certo? Primeiro eu diagnostiquei, eu cheguei à conclusão a que muitos haviam chegado muito tempo antes. E estou tentando me educar. Agora, eu posso não ter o talento, mas eu tenho uma coisa que é fundamental, eu tenho um compromisso com o consumidor do produto do meu trabalho, seja o leitor de jornal, de revista, o ouvinte no rádio, o telespectador na televisão. Você foi da Veja, você, se eu não me falha a memória, foi do Jornal do Brasil. Também. Você aqui no Rio Grande do Norte passou por Tribuna, Diário de Natal, 2 Pontos, RN Econômico, Novo Jornal e teve a iniciativa própria, privada, de colocar um jornal que a gente fala já já. Como é passar por todos esses veículos ao ponto de ter sido destaque numa revista nacional como a Veja? Rapaz, é interessante porque a vida é um aprendizado. O grande problema é que muitas vezes eu caí precocemente e era para eu ter subido sempre, eu não soube fazer isso. É o que você está fazendo na sua carreira, que eu acho bom, certo? Talvez essa impulsividade tenha me prejudicado em muitas coisas. Agora, eu tenho só a dizer uma coisa, em todas as brigas que eu tive com o patrão, moralmente eu tinha razão. Você passou no Diário de Natal, num período que o Diário dava o rito do que acontecia no Rio Grande do Norte. Tinha Cassiana Arruda, tinha Cerejo, tinha você, Sanderson Negreiros e tinha o velho Luiz Maria Alves, que é quem mandava e desmandava. Realmente o Diário de Natal ditava o que acontecia, Roberto? Veja, nos anos 60, 70, quando eu entrei no Diário, Luiz Maria Alves criou um slogan interno que quem me transmitiu foi um dos homens mais dignos que eu conheci em toda a minha vida, Silvino Sinedino de Oliveira, que era o diretor comercial do jornal, que se cingia à função de diretor comercial, mas era no ombro de quem nós íamos chorar, ao ouvido de quem nós íamos recorrer para poder ter acesso a soluções internas. E Silvino disse um dia, se o Diário não deu, o fato não aconteceu. E naquela época era isto. E enquanto Luiz Maria Alves comandou, foi isto. Até certo. O final dos anos 80,
Eu digo isso porque depois eu me tornei inimigo de Alves, ou ele se tornou meu inimigo, por uma questão trabalhista. E muitos anos depois ele foi atrás de mim, nos anos 70, 77, foi me procurar para eu ir trabalhar com ele. Voltou. E eu voltei. Depois eu saí porque em 78, com a campanha política, a minha ligação pessoal com Gessé Freire levou a Luísio Alves a cogitar de me levar para a Tribuna do Norte. E antes que eu dissesse a Luiz se eu iria ou não, criaram no jornal uma certeza de que eu já tinha ido. E aí começaram a me tratar mal. Eu me lembro que um cara que teve muita dignidade neste processo todo, na época, foi um homem chamado João Felizmino da Silva, o grande João Neto, que era o diretor de redação e que numa noite me chamou e disse: Roberto, eu quero só que você saiba o seguinte, estão dizendo assim, 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 e eu quero só que você me diga, você está fazendo acordo com a Luiz, você negociou com a Luiz, você vai para a tribuna? Eu digo: não, João. Não tinha pé nem cabeça. Não. Tinha o interesse de Aloysio e de Agnello, que eles vinham manifestando há anos, mas eu não tinha mostrado Roberto, menor vontade de ir. Mas aí ele chegou e contou, porque aqui já estão fazendo assim, como se você já estivesse saindo e estão procurando até substituto para você. Eu digo: então, nesse caso, eu vou. vamos para a Veja. Na Veja tem uma das passagens mais famosas suas, e eu sei essa história porque eu sou seu amigo há muitos anos. Inclusive, eu não fiz nem pauta para vir lhe entrevistar hoje. Está sendo de memória. Que foi uma entrevista que você foi fazer com o presidente João Batista Figueiredo. E o cara, poder máximo, não só pela presidência, mas por ser um general e o exército ditar os ritos do país durante 20, 30 anos, você começou a fazer pergunta inconveniente, ele não gostou. É verdade que por pouco não saiu nas tapas, você e o presidente Figueiredo? É verdade. Mas eu não estava mais na Veja, não, nessa época. Eu já estava aqui em Natal, porque isso foi em 79, não? 79, 78. 79, quando ele tinha sido eleito presidente, mas ainda não tinha tomado posse. Ele veio a Natal e concedeu entrevista no CSU de Candelária, Centro Social Urbano de Candelária. E eu estava num dos jornais daqui. E fui para a entrevista e fiz uma pergunta, ele não respondeu. Lá para as tantas fiz outra, ele não respondeu. Lá para a terceira ele encerrou a entrevista. Aí foi visitar o prédio, eu digo: eu não vou acompanhar esse cara. Então eu saí arrodeando o prédio num sentido, mas deixa que ele vinha no outro. Quando chega numa quina do prédio, aí nós nos encontramos. Aí ele veio para cima de mim com um palavrão: FDP, eu posso dizer? Pode. Filha da puta. Aquilo é pergunta que se lhe faz, filha da puta, uma porra. Você pensa porque foi escolhido presidente da República, pode convocar uma entrevista coletiva para não falar? Respeita o jornalista. Agora, você é um despreparado. O cara era tríplice coroado na escola militar, super preparado para viver na caserna, sob o regulamento disciplinar do Exército. Mas na vida pública, não. Você viu que não foi que deu, quando ele disse que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro do povo, uma série de coisas, e pediu para o povo esquecê-lo. Foi um presidente honesto. Em termos de pecúnia, tem que fazer justiça a ele. Mas era despreparado para a vida pública. Um olhou para o outro. Aí, com essa história, ele partiu para cima de mim e eu para cima dele. Saí de Fará, que era um grande jornalista e publicitário, que criou uma revista no Brasil chamada Visão, mas nessa época era um homem mais ligado ao mundo político, era um dos assessores principais dele. E Nelson Marquesan, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, que depois disputaria a presidência da Câmara com Dejinha, hoje o Djalma filho é Marinho. político. Nelson Marquesan segurou Figueiredo por trás e Saí de Fará me segurou também por trás. Foi a sorte que a gente não chegou a E você também não ter sido preso, né? Rapaz, o que é interessante é que eu ouvi isso e não saiu uma linha em nenhum jornal do país, porque a gente ainda vivia sob uma censura disfarçada. Teoricamente, o país estava no processo de redemocratização, mas não chegou a parte da imprensa nesse período. A gente ainda estava em um período de autocensura. Ninguém divulgou isso na época. Mais de 50 anos de profissão, 3 filhos, não é isso? 3 filhos, 51 anos de Você profissão. ainda hoje vive do jornalismo, ainda escreve diariamente? Veja, eu estou hoje mais ou menos carta fora do baralho. Em termos de mercado de trabalho, meu último trabalho foi na TV Metropolitano. E aí, em termos de veículo, eu estou fora. Isso dói? Faz falta? Faz Você que foi protagonista durante muitos anos, hoje não ter esse protagonismo? Faz porque eu sinto o seguinte, que houve uma debacle do jornalismo impresso do Rio Grande do Norte em benefício
dos blogueiros de internet, de sorte que você hoje sente falta de um bom jornal em Natal. E eu sei que eu contribuiria para fazer um bom jornal. 2, os programas de televisão de Natal ou são muito frios ou são muito ausentes do que está interessando ao povo. Você pega programas de grande audiência que estão discutindo coisas sem importância. Eu gostaria de botar o dia a dia da cidade na pauta. O carimbo. Acho muito bom esse seu programa cara a cara, exatamente porque permite que Natal seja discutida em Natal. E o nosso intuito é resgatar histórias e personagens, olha. Porque às vezes os mais novos, Roberto, não sabem quem foi Roberto Guedes. Mas Roberto Guedes teve a importância dele no jornalismo potiguar e na sociedade. Então nosso intuito é fazer um resgate histórico, cultural da sociedade norte-riograndense que hoje não tem na televisão e nem na internet. Isso aqui vai ficar guardado. Seus netos, seus filhos, seus amigos, pelo menos um pedaço vai saber quem foi Roberto Guedes, pela parte positiva, pela parte negativa, pelo lobo mau e pelo lobo bem. Falando do lobo mau, essa sua ausência não se dá justamente por esse carimbo de que Roberto é nitroglicerina pura? Pode ser, mas veja, eu sou nitroglicerina pura em benefício do consumidor do trabalho. Do rebelde sem causa? Não, eu tenho causa. Minha causa é a do cidadão. Veja, no meu último emprego, no meu último trabalho em televisão, eu desagradei o patrão porque eu tinha uma linha de muita independência em relação aos poderes. E ele estava querendo lamber as botas de autoridades para receber migalha. Você se refere à TV Metropolitana? E ele achava que aqui a gente tem que dizer o nome. Pronto, que se fosse me calando, me colocando, me confinando num canto de ringue, conquistaria a simpatia do governante. Até que chegou uma hora tal que ele mostrou a porta de saída, que fui eu que tomei a iniciativa formal de sair. Diga-se de passagem, mas é porque eu fui forçado a isso. No dia seguinte ele botou para apresentar o programa exatamente o camarada que estava vendendo essa ideia de que se a televisão se rebaixasse, mostrasse o fundo das calças, conseguiria receita, uma receita que nunca entrou. Roberto, tantos jornais e você, num certo momento da sua vida, aproximadamente 20 anos atrás, resolveu, vou botar o meu veículo. Talvez essa tenha sido sua jogada mais arrojada e também a que lhe trouxe mais problemas. Uma certa vez você me relatou que passava sérias dificuldades pelo seu arrojo de ter tentado colocar um veículo próprio, o qual eu lhe visitei no escritório algumas vezes. Para minha honra. Batemos bons papos. Exatamente. Né? Aliás, eu quero dizer que uma das coisas melhores que você fez para mim, na minha vida, foi no momento em que você estava saindo do fundo do poço, numa situação em que você se viu colocado, que você conversou com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, e a primeira pessoa a quem você resolveu conversar foi eu me recordo disso como se fosse agora. E eu me senti muito feliz que você me deu uma prova de confiança e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de colaborar. Mas vamos fazer o seguinte, o entrevistado é você. Eita. Você que está nos assistindo, segura aí, porque na volta do intervalo vai ter confusão. Estamos de volta e vamos continuar papeando aqui com o Roberto Guedes Fonseca. Roberto, a gente estava falando do Correio do Natal. Foi um arrojo grande, você passou sérias dificuldades, montou uma super equipe. Por que não deu certo? Veja, eu fui obrigado a virar microempresário quando eu fui demitido do Diário Natal. José Ivan Fernandes me aconselhou, me orientou para lançar minha coluna por fax. E ela, enquanto lançada por fax, que era um sistema precário, ela se pagava bem. Cada leitor fazia uma assinatura e pagava na conta telefônica. E aí, então, a gente estudou um desdobramento do projeto que era o inverso de todo mundo. Uma coluna ia lançar um jornal. E aí nós lançaríamos o Correio de Natal. E aí a gente lançou o jornal, mas o pessoal do Diário de Natal, que tinha uma força danada, ia em cima daqueles poucos anunciantes que eu tinha. Quer dizer que faziam pressão? Eles tiravam o anunciante. Fato comprovado? Fato comprovado. Cassiano Arruda, que era colunista no jornal nessa época e que foi muito decente em todo esse processo, Cassiano criou há muitos anos uma frase
que diz bem o comportamento do Diário Natal. Ele dizia, Natal é uma aldeia onde o camarada gasta 200 para impedir que o outro ganhe 20. Eu ganharia, não era nem 20, eu ia ganhar centavos, enquanto o Diário continuaria ganhando os 20 dele. Foi seu pior momento? Foi o mais difícil, porque terminou ajudando até a acabar com minha estrutura familiar naquela época. Porque quando eu montei a empresa, a minha então esposa era a diretora comercial, financeira e administrativa. E ela não suportou a carga. E aí surgiram também problemas na família. Roberto, alguns fatos marcaram sua vida no jornalismo. Seja de colunas fortes, as pessoas ficavam ansiosas na expectativa de abrir e ler, né? E outros pelo lado da polêmica mesmo, da porrada, literalmente. Teve 3 fatos marcantes que eu me recordo de cabeça. Um, se eu não me engano, foi um entrevero seu com o fazendeiro Roberto Varela, a questão do cipó. Aquilo aconteceu e se aconteceu, como se deu? Aconteceu e foi um episódio altamente infeliz, que eu posso lembrar agora, ressaltando antes disso que, antes de morrer, Roberto tinha feito um depoimento perante amigos em que falava sobre a minha correção. Esse é meu inimigo, mas é um dos jornalistas mais íntegros do Rio Grande do Norte. Então ele lhe procurou, aquilo procede. Procede, quando eu entrei na TV, mas eu tenho que dizer que eu também vi muitos valores em Roberto e eu o perdoei. E acho que quando ele disse isso na frente de 3 ou 4 testemunhas que estão vivas até hoje, ele, de certa forma, estava também me perdoando. Eu espero que sim, pelo bem dele. Mas o que causou, ele foi ao seu encontro e queria brigar com você, teve a questão do cipó, o que realmente aconteceu? Saíram algumas, na minha coluna, algumas notícias a respeito de um movimento que havia em Ceará-Mirim, que era de um artista plástico local e outras pessoas que criaram um clube dos cornos. E Roberto, como prefeito de Ceará-Mirim, procurou esses caras e pediu para não fazer aquilo, porque Ceará-Mirim já tinha uma má fama por conta do barão de Ceará-Mirim, não sei o que lá. E ele, como prefeito, ele estava certo de pensar na dignidade da população da sua cidade. E aí eu noticiei os fatos. Não tinha nada contra Roberto. Aí quando eu apresentava um programa ao meio-dia na TV Tropical, quando eu entrei na TV Tropical, ele estava na porta, quando eu passei ele... Já lhe esperando, né? Ele deu uma cipuada nas minhas costas. E daí eu me voltei, aí ele deu uma cipuada aqui. Criou um calombo. E nós nos atracamos e graças a Deus eu consegui imobilizá-lo e tomei o cipó, mas houve uma coisa engraçada não, preocupante, que teve uma hora que eu pensei que ele ia ter um infarto. Mas graças a Deus a turma do Deixa Disso veio, apartou. Nós nunca nos falamos a partir daí. Outro fato... Mas eu tenho que dizer hoje que Roberto, que era o príncipe de Ceará-Mirim, o homem rico de Ceará-Mirim, foi também o prefeito, foi um grande prefeito em termos administrativos e tornou-se um grande líder popular para o pobre de Ceará-Mirim. A prova diz que ganhou uma eleição já com uma certa idade, voltando à prefeitura. E sem ter recurso. Roberto, outro fato conhecido também se deu na noite no Raro Sabor, na época com então o deputado Valber Júnior. Também aconteceu isso? Aconteceu. Estavam Valber e um grande humorista nacional da turma do Pasquim, que era muito amigo dele. Quando eu entrei, foi na calçada, quando eu fui passando aí, Valber começou a reclamar que eu tinha mentido, não sei o que, eu automaticamente peguei a caderneta e a caneta e quis anotar o que ele queria dizer. E ele começou a me descompor, eu disse, deputado, vamos fazer o seguinte, vamos para o outro lado da rua, da praça, porque aqui é... Na Praça das Flores. Se a gente for fazer alguma coisa aqui, vai dar prejuízo para Gracinha, que era a diretora que era dona do proprietário do Raro Sabor. Quando eu me vi... E você era habitué no Raro Sabor? Eu era ligadíssimo a Gracinha e a Laura, a sócia dela. E eu estava pensando nelas. E quando eu aponto a praça para lá, e ele veio e deu um murro em mim. E aí a gente se atracou e foi... Que também foi notícia, repercussão na sociedade. No fim, a turma do Deixa Disso funcionou, a gente se apartou. Hoje eu falo com o Valber, depois de muitos anos a gente fez amizade, eu sou amigo da esposa dele e tudo, é fato superado. O último fato talvez tenha sido mais grave. Você acabou no hospital, foi ameaçado de morte.
que foi um período que você foi para Caiçara do Rio dos Ventos. Eu era casado com uma moça lá de Caiçara, e daí eu comprei uma casa muito antiga lá, a casa deve ter hoje uns 90 e tantos anos, e fiz uma reforma boa, na medida das minhas possibilidades, montei uma área de lazer, tudinho, e eu fiz uma casa de veraneio em pleno sertão, certo? E como minha casa era 200 metros da beira da pista, o barulho dos caminhões lembrava para mim o barulho das ondas do mar, tudo legal. Mas aí chegou uma época de campanha política, em 2013, e eu absolutamente apartidário, mas eu tinha um blog e um grupo no Facebook, e esse grupo começou a contrariar os interesses de um dos grupos políticos locais. E daí uma noite, quando eu fui abastecer meu carro num posto de gasolina, o pessoal ligado a esse grupo estava fazendo um comício em pleno posto de gasolina. Um comício informal, não tinha palanque, mas estavam... E você noticiou? E aí uma das pessoas era minha conhecida e me abordou na caminhonete para fazer uma pergunta amigavelmente. A gente ficou conversando quando outros marginais cercaram o carro e começaram a quebrar a caminhonete. E daí eu liguei o carro, saí arrodeando. Quando eu ia para um lado, eles iam para frente, me impedindo a saída. Consegui sair, eu disse, eu vou passar por cima. Que era, ou eu saía, ou eles iam fazer um mal maior. E joguei a caminhonete em cima deles. Dizem que eu atropelei um, é mentira. Não atropelei ninguém. A imprensa cobriu na época. Houve até uma distorção, mas depois corrigiram tudo, graças a Deus. Aí eu sei que eu saí de lá e fui para a delegacia de polícia. Pedi proteção. Quando cheguei lá, a delegacia estava fechada. Quando eu vou saindo da delegacia, chegam 3 carros e me cercam. E daí então eu resolvo, eu vou para Lages, que tem um posto da Polícia Rodoviária Federal, me apresento lá e consigo uma proteção. Quando eu vou saindo em frente à minha casa, a rua era estreita, eles me cercaram e me bloquearam. Eu passei milagrosamente entre 2 carros, se você for dizer hoje, eram 3 centímetros para cada lado, eu não sei. Mas aí não acabou aí, depois teve desdobramento. Aí, nessa hora, jogaram uma pedra deste tamanho na minha caminhonete. Ela quebrou o vidro e quebrou este braço aqui, ó. Você vê aqui a cicatriz ainda, porque aqui tem uma... Você fez cirurgia, ficou internado? Foi. E daí, então, eu me lembrei que o posto da Polícia Rodoviária Federal estava fechado. Se lembre que eu estava ainda a um posto de gasolina, um posto de combustível, eu ia abastecer a caminhonete. Eu tirei para Natal com a caminhonete com tanque... Na reserva. Eu não sabia quanto tinha, mas era pertinho da reserva. E os 8 carros me seguindo. E eu tirei até o posto da Polícia Rodoviária Federal, me apresentei no posto da Polícia Rodoviária Federal, os caras desceram, um cara desceu com um copo na mão, eu dizendo, olha, tanto é que eles são os criminosos, que eles estão com um copo de bebida na mão e eu não. O senhor viu, o policial viu, quando ele abriu a porta da caminhonete para eu descer, ele apontando a arma para mim, o policial, a pedra caiu. O senhor viu a pedra que usaram contra mim. Então esse policial estava sozinho, não quis. Problema, chamou a polícia militar. Um cara da polícia militar de Macaíba me trouxe até a delegacia em Natal. Mas tinha um delegado venal, que quero nem saber do nome dele. Quando eu cheguei, ele já foi me dizendo que era uma tentativa de assassinato com o uso do cara. Não é isso, doutor. Foi uma tentativa de assassinato contra mim. Mas ele já estava comprado. E daí, então, fez todo o trabalho para me incriminar. Graças a Deus, outras pessoas de Caiçara começaram a chegar. Mas depois a tapioca virou, né? Em termos, apenas eu consegui, digamos assim, que testemunhas depusessem na hora, certo? E aceitassem a prova do crime, a pedra, mas esse inquérito não andou como deveria. Botaram uma pedra em cima. Mas vamos fazer o seguinte, nós só temos 3 minutos de programa. Vamos falar de coisa boa. Eu queria que você, em 2 minutos, me fizesse um seguinte resumo. Na sua visão, desses quase 50 anos que você vive o jornalismo potiguar, qual foi o maior político? Do Rio Grande do Norte? Na sua opinião. São 2. Aloysio Alves e Dinarte Mariz, que duelaram entre si, emularam entre si, mas tinham elevadíssimo espírito. Não, 3. Tem outro num plano mais regional, mas muito importante. Para mim foi o maior de todos. Jerônimo Van Rosado Maia. 3 homens de altíssimo espírito público, 3 homens devotados à sua terra e sua gente. Qual
na sua visão, o melhor momento da imprensa potiguar nesses 50 anos? Qual foi o auge? E o que é que você hoje diz poderia ter sido diferente? O auge foi o período dos anos 80, quando o jornal Tribuna do Norte conseguiu se estruturar. A Luiz tirou aquela pedra que havia no Ministério da Justiça que impedia a instalação do offset. E aí houve uma emulação Tribuna e Diário muito saudável. Ruim porque ninguém entrava. Porque era preciso que a gente tivesse mais do que 2 jornais. Mas naquela situação havia uma competitividade muito boa em busca do leitor. Só que eles partiram de uma visão distorcida. Era briga mesmo, né? Era briga, mas eles... Era a melhor manchete. Era. Né? Mas eles precisavam ajudar a educar o povo do Rio Grande do Norte. Porque, veja, jornal é leitura. Se a terra está com um público cada vez mais analfabeto, é menos jornal que se vende. E aí você pega na internet, o camarada não precisa mais escrever uma palavra, TKS é não sei o que lá. Então, a não leitura ajuda, certo? Populariza aquele código novo. Você é familiarizado com o digital? Pouquíssimo, pouquíssimo. Eu vejo que você ainda habitua o... Caneta, eu sou... Que foi como eu lhe conheci. Foi o que me chamou a atenção, você andava com 10 canetas no seu bolso. Por quê? Rapaz, são 4 canetas. É o seguinte, houve época que era 10, que era 1, que era 2, que era 3, mas quando... Muitos anos eu fui entrevistar eu fui a um compromisso do presidente Figueiredo em Recife, ele já presidente da República, e lá eu tive a oportunidade de, na madrugada, fazer uma entrevista com o Gregório Bezerra, comunista, líder comunista que tinha chegado ao Brasil e que era uma figura maravilhosa. E eu não podia usar gravador, então foi com a caneta. E era o tempo todo com a caneta. Para não acabar. Aí quando, lá para as tantas, a tinta da minha caneta secou, eu peguei uma caneta com a fotógrafa, Gleide Selma, a caneta dela estava gelada, uma beleza. Aí eu aprendi que a pressão sanguínea na caneta transmitia uma carga energética, a caneta ficava mais quente. E aí passei a usar 2 canetas. Por isso que tem aquele hobby de fazer isso na caneta? É isso? Pode ser, é. Aí, resultado, fiquei usando mais de uma caneta. Mas eu comecei com as canetas que tinham bique, que eram douradas em cima, prateadas em cima, niqueladas em cima, e tinha uma cor embaixo preta, uma branca, uma marrom. E aí, 4 cores diferentes, para mim era bastante. Aí eu fiquei com 4 cores. Eu queria lhe agradecer a atenção, principalmente de ter vindo de coração aberto, não ter acusado de falar de nada. E dizer, Roberto, da minha satisfação em tê-lo entrevistado aqui. A maior satisfação é a minha. Estou acompanhando a sua ascensão, estou acompanhando o sucesso, que eu espero que seja cada vez mais crescente. E acho ótimo estar compartilhando com você neste momento em que você está, como eu lhe disse, mostrando essa nova trincheira de luta. Valeu, mais Roberto. um serviço que você presta ao Rio Grande do Norte. Valeu, meu amigo. Olha, cara a cara com BG é isso. É história, é polêmica, é cultura. É o Rio Grande do Norte passando aqui. Até a próxima.